E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindas para mais um vídeo do Vulcanes. Hoje eu tô aqui com o Reb pra gente falar de Green Book. Esse vídeo vai ser o primeiro vídeo aí da Maratona Oscar. Tá concorrendo a melhor filme, melhor ator coadjuvante, o Mahershala Ali, melhor ator, o Viggo Mortensen, melhor roteiro original e melhor edição. Um dos favoritos, né, ao Oscar, porque ele ganhou o prêmio aí dos produtores. E geralmente quem ganha esse, acho que durante 27 anos, 19 vezes, o filme que ganhou nessa premiação ganhou também melhor filme no Oscar. Então por isso que ele também... Que é a PGA, né? É, isso. Tá sendo aí o favorito. Peter Farrelly, que aí é conhecido pela comédia, né? O primeiro filme de drama dele. Ele dirigiu O Amor é Cego, que é péssimo. Ele vai ficar com Mary. É isso, que também... Debbie Lloyd. Então aí ele tem uma filmografia bem distante da proposta, drama, do drama e tal. Ele tenta dar uma adocicada, né? Teve até algumas cenas que eu disse, isso não é engraçado. Ele é um filme que tenta ser politizado também, né? O roteiro, ele traz essa questão da relação racial. Então, né, se você for ver a filmografia do diretor, ele não tem experiência nesse campo. Inclusive, ele é um homem branco e tal. Então, ele não... Assim, de repente, ele teve que se esforçar bastante para falar de um filme que é de drama e que ainda mais tem essa questão racial que nos Estados Unidos é extremamente sensível, né? O nome do filme faz referência a um livro chamado Green Book, que meio que mostrava os lugares em que a população negra dos Estados Unidos poderia frequentar, né? Os estabelecimentos que poderiam se hospedar e tal. Na época da segregação, nos anos 60, né? Então, meio que o motorista, que é o Tony Lip, ele tinha que seguir mais ou menos esse script, né? Esse roteiro que estava lá nesse livro, porque senão ia causar um problema para o Don Shirley, que é o pianista que tinha contratado ele. E aí quando o filme é apresentado em muito lugar, foca muito no motorista, no Tony, e a gente até ficou debatendo isso, né? E o filme se é um filme sobre uma amizade entre um homem branco e um homem negro, vai focar no homem negro também, porque a sinopse era bem baseada em Tony Lip, o motorista. E aí a gente, no filme, percebe que a gente vai começar a falar do que a gente gostou no filme. E particularmente, assim, eu achei interessante a cena que eles se encontram. A cena em que o personagem do Viggo, né, e do Ali, eles se encontram e tem uma certa imponência do personagem do pianista, do artista, né? Ele tá contratando, ele tá nessa posição de poder, de ser o contratante. Na década de 60, o personagem do Viggo é um italiano, então o filme passa um tempo construindo essa imagem do personagem como um personagem racista, de uma família igualmente racista, e aí ele tá desempregado, então ele recebe a proposta, né? E ele vai lá para essa seleção. Quando chega lá, é um cara negro, num ambiente chiquérrimo, assim, cheio de referências de países, né? Lembrancinhas aqui, de vários lugares do mundo. E aí o cara fica tipo, eita! E aí é muito interessante quando o Don Shirley, ele senta meio que num trono, assim, tipo, olha eu aqui, nesse trono, com uma bata, assim, uma coisa maravilhosa. E eu, rapaz, eu gostei dessa parte. Quando o carro dá problema, né, e aí eles vão consertar, e nessa hora ele vê uma galera negra trabalhando, né, labutando ali na lavoura, nos campos e tal. E os dois olham, o personagem do Mahershala Ali, né, o Don Shirley, ele olha com aquele olhar constrangido, né, e o Viggo Mortensen... De uma certa tristeza. Isso também, e os olhares, assim, que estão sendo, né, tipo, retribuídos, que é da galera olhando pra ele, é como se fosse, será, quando a gente tá conversando, né, tipo, será que isso é possível? A cena do bar, gente, esse é um super spoiler, porque já tá, tipo, no fim do filme, então... É muito legal essa cena, que é quando o pianista, né, o Don Shirley, ele acabou de enfrentar uma situação de racismo que ele meio que estava determinado a não enfrentar. Ele estava tipo assim, eu não vou ficar peitando e discutindo com
todo esse povo racista que me contrata, né? Então, assim, eu tô numa condição deles me admirarem enquanto eu tô no palco, enquanto eu sou artista. Quando eu não tô no palco, quando eu tô no restaurante, quando eu tô na rua, é outra condição. Eu volto a ser apenas um cara negro qualquer que não merece o respeito dessas pessoas. Então, ele passa o filme, tipo, numa posição de... vou aguentar isso aqui, vou me enquadrar nesse padrão. Vou ser erudito, né? Eu, pelo menos, vi, assim, vou ser intelectual, vou ser... né? Vou falar do jeito que os brancos aceitam pra eles me ouvirem. Mas naquele momento ele diz não. E aí acontece uma coisa no filme que mostra que ele diz, não vou aceitar. E aí depois eles já estão no bar, tocando lá o piano, e depois a galera vai acompanhar ele, e aí ele toca outra música mais animada. Totalmente despido, assim, de qualquer coisa. De qualquer... De julgamento, né? Ele se controla muito, né? Ele fica sempre naquela coisa, um negro polido, né? Pra ser aceito dentro daquele universo branco, assim, racista. Então... ele começa a se colocar, tipo, ele se desarma um pouco, né? Eu vou aqui tocar pra iguais e vou me divertir, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre os pontos negativos, que infelizmente o filme aí apresentou várias problemáticas aí, né? A primeira coisa que a gente observou é que os personagens, a construção dos personagens foram, né? E são muito caricatos. A gente pode pegar o personagem do Tony, que é um italiano. Ele é a caracterização do italiano bruto, brutamonte, que não tem nenhum tipo de educação. O filme é baseado numa história real, né? Como o Gabi já disse, real, e já a gente vai dizer por quê. Mas assim, esse personagem realmente existiu e ele muito provavelmente, assim, pelo que se fala da vida dele, era amigo de Nina Simone, era amigo de Martin Luther King. Então, um cara desse, obviamente, ele conhecia as grandes referências da música negra de sua época. E aí o filme tem um momento que fala como se ele não conhecesse, e o motorista branco é que tava ensinando pra ele essas referências. Porque ser negro, né? É absurdo. Foi muito patético essa cena, assim, sabe? Foi uma cena que dizia assim, realmente o roteirista tinha que ser o filho desse personagem, né? Como construir a personalidade do personagem também, né? Gabi falou isso, a gente assistindo, assim, tipo, ó como ele tá construindo essa personalidade. Uma hora é de um jeito, já não é mais assim. Pô. O foco do filme é justamente a amizade entre os dois. Como essa relação de um cara racista e de um cara negro vai aí se modificando, se mudando, se entrelaçando e termina numa amizade. Essa é a proposta do filme. Mas será que é amizade mesmo? Será que o que foi construído é amizade? A gente percebeu que, na verdade, não parece muito uma relação de amizade. Parece uma parceria mesmo. Um precisava do outro. Naquele momento. O motorista estava desempregado e recebeu um emprego. O artista precisava de alguém para dirigir para ele e para protegê-lo, porque ele ia viajar pelo sul dos Estados Unidos numa época de segregação. E aí, né, quem conhece a história dos Estados Unidos sabe que o sul dos Estados Unidos era mais racista do que todo o resto dos Estados Unidos, porque fazia parte dos confederados, né? Sim. Então tem esse fator, tem esse marco histórico no país, o filme se passa nessa época, ele precisava do Tony. E aí parece uma coisa tipo assim, eles precisavam, era como se fosse uma relação de tolerância, né? A gente vai se respeitar, a gente precisa um do outro nesse momento, nessa estrada, mas é sempre aquela relação de tipo assim, eu tô lhe pagando, você tá aí dirigindo pra mim, você é um homem negro, né? Eles estão sempre... Não é como uma amizade em que existe uma troca, existe uma admiração genuína, mútua, né? A gente observou, por exemplo, que o personagem do motorista, o Tony, ele começa a admirar o artista, porque Shirley é um gênio. Ele é muito talentoso. Ele fala isso na carta pra mulher, né? Aos poucos a gente vai vendo a admiração, depois a câmera tem umas tomadas enquanto o próprio pianista tá lá tocando, se apresentando, admirando, e a admiração é diferente da amizade. Mas a construção da relação vai acontecendo de certa forma, né? Vai acontecendo aos poucos, só que eu acho que algumas vezes ele erra no tom, não sei. Eu acho que é isso que a gente comentou mesmo, assim, parte pro respeito. São duas pessoas que são de etnias diferentes, que são ensinadas a se odiar. Então eles se odeiam no começo, né? Principalmente... Aliás, não, eles não, né? Você vê evidentemente que o italiano, o motorista, Tony, ele detesta a ideia de dirigir para um homem negro. O artista, Shirley, ele é apenas o coadjuvante, não teve espaço para ele mostrar a personalidade do personagem. O seu universo. O universo do personagem, né, Bi? Tipo,
porque ele é um cara que até os amigos músicos dele falam assim, ele tá aqui pra transformar as pessoas. Tem que ter coragem pra fazer isso, sabe? Ele nunca se mostrou odiando o motorista porque o motorista é branco, é italiano, é imigrante, qualquer coisa assim. Ele nunca mostrou esse ódio que ele recebia de todo mundo. Ele recebia muito ódio e ele não dava ódio, né? Ele estava sempre numa condição educativa. Então ele doava muito pro cara. O motorista no final aprendeu a ser uma pessoa melhor. Mas ele recebeu pouco, na verdade. Então que relação de amizade é essa? Que só você doa, que só você ensina, que só você, sabe, emprega e respeita. E o outro tá ali fazendo o mínimo, né? Que é admirar um gênio. O que é mostrado pra gente, na verdade, é o início de uma amizade. Porque no terceiro ato a gente... a possibilidade, exatamente. Como depois, né, dessa relação de emprego, de trabalho e tal, eles iam se relacionar. Isso não foi mostrado pra gente. Isso foi sugerido no Natal. Sim. Quando ele chega lá. E que é muito distante, porque a família tá... a narrativa foi construída como uma família racista o tempo inteiro, como italianos racistas. Até um italiano que, tipo, chega aí do nada pra falar, chama o outro de berinjela, pra reforçar essa questão do racismo. Mas a gente já entendeu. E aí ele coloca, tipo, como se... Não, coloca ali um prato pro cara, bota aí... Tipo, isso é muito distante da narrativa. Isso. Eu sei que as pessoas gostam de um final feliz. É muito legal você sair do cinema e ter uma sensação alívio. Boa, né? Tipo, que filme legal, que filme que passou uma mensagem de que a convivência entre as raças humanas é possível. Que ótimo! Mas não faz sentido dentro do que o filme apresentou durante toda a história. Toda a história foi, os italianos são extremamente racistas, né? Os Estados Unidos viviam um contexto de muito segregacionismo. E aí, do nada, a família acolhe o cara quando chega. Faz sentido, talvez, a esposa, porque ela já se mostrava uma pessoa menos racista. E o motorista, porque ele conviveu mais de um mês com aquele artista. Mas o resto, não fazia sentido aquilo. Então foi um final meio... É usado como artifício pra construir essa narrativa de um filme pra você se sair bem. Sim. Não um filme que vai falar de racismo e pra você sair péssimo, pesado e tal. Aqui você sai um pouco mais leve. Sim. Né? Que isso pode ser um ponto positivo também, dependendo da perspectiva. Eu gostei da atuação do Mahershala Ali. Ele ganhou o Globo de Ouro, também ganhou o Critics' Choice. Provavelmente ele é o grande favorito aí pra ganhar essa categoria de melhor ator coadjuvante. Boa sorte! O Viggo, ele, na minha opinião, ele tá mediano no papel, ele não tá aquela coisa, eu não sei por que ele foi indicado, na real. Vários outros, assim, eu acho que vários outros tinham. Inclusive, nosso queridinho John David Washington, de Infiltrados na Clã, certo? De Infiltrados na Clã, deveria estar concorrendo porque ele tá genial naquele filme. A família do Dr. Chile, na realidade, tá sendo contra o filme, porque falam que é uma grande sinfonia de mentiras. Fala que nada disso aconteceu, que a amizade entre o Shirley e o Valelonga, na verdade, não existiu, não foi assim. Isso também provocou a reação de atores e de produtores e de diretores do filme. Por exemplo, o Viggo Mortensen chegou a falar que a família que eram, tipo, injustas, né? Que tava sendo prejudiciais. Também, audácia do Viggo, hein? Pois é. Também audacioso você, mocinho. A gente vai deixar tudo aqui na descrição, esses links, tá? Pra vocês comprovarem aí, corroborarem o que a gente tá falando. Em uma entrevista pra promover o filme, o Viggo, ele tava falando sobre, sobre vocabulários racistas e tal. E aí, no meio da entrevista, ele falou a palavra N. No caso, ele não falou N-word, ele falou nigga. Ele falou a palavra. Tem uma conotação pejorativa. O branco não pode chamar. Seria o equivalente a crioula, chamar de crioula. Era como as pessoas brancas chamavam as pessoas negras que estavam em condição de escravidão. A palavra tem um tom totalmente pejorativo. Depois ele falou que não, tá tudo bem, porque o Mahershala Ali me perdoou. Me perdoou e tá de boa. Se meu amigo negro me perdoou, tá tranquilo, tudo suave. Bem. E não é assim, lindo. Não é você que disse tá tudo bem ou não, né? São as pessoas ofendidas que dizem. A outra polêmica é que o diretor, o Peter Farrelly, já se envolveu em várias polêmicas. Ele é um cara super polêmico. A revista The Cut, ela fez um apanhado histórico da carreira dele. Será que o filme desse cara merece um Oscar e tal? Assim, é bom a gente levar em relevância essas coisas, assim. Claro que a gente tem que ver a obra em si, mas também de onde ela parte. O que esperar de um filme que foi escrito, o protagonista, né, o personagem protagonista é o pai do roteirista. E o diretor é um diretor de comédia de filmes bem problemáticos. Então, o que poderia sair disso, né? Acho que a gente, na verdade, torce para que o filme não ganhe,
apesar de em ator coadjuvante, Mahershala Ali ganhe, só ele mesmo. Ele foi a única pessoa que, em toda essa polêmica com a família do Shirley, do Dr. Shirley, ele foi lá falar com eles e ligou pra família e tal, e se desculpou em nome dele, em nome da produção e tal. Enquanto as pessoas brancas, né, envolvidas na produção, estão cagando e andando, na verdade, né, e passaram o pano. É isso. O grande trunfo do filme é nos deixar mais uma referência de um grande artista negro, né, como o Don Shirley, da gente pesquisar, enfim, conhecer mais sobre a sua obra. Mas nossas observações sobre o filme é isso. Não vale um Oscar não, hein? Mas enfim, né, o que esperar dessa academia também, né? Complicado. Obrigada, Gabi, por mais esse convite. Eu que agradeço. Foi ótimo. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhem, curtam aqui embaixo, também se inscrevam no canal. Você ficar ligado aí nas notificações de quando tiver vídeo novo. A gente vai estar aqui fazendo maratona Oscar. Até o Oscar a gente vai estar aqui comentando todos os filmes que tá concorrendo na categoria de melhor filme. E se der tempo também a gente vai falar sobre alguns filmes que tá na categoria de filme estrangeiro. Beijinho, tchau.